Olá, tudo bem? Como vai? Nós estamos gravando essa videoaula. É um projeto experimental, vamos fazer esse teste. E essa, como é uma semana de oração, iniciamos hoje um período de 15 dias de oração, então achei por bem trazer alguma coisa que vai nos remeter à oração. Bom, então vamos lá. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre a oração que Deus ouve, clamando com a alma, né? Então nós sabemos que a oração, ela faz parte da vida cristã, da nossa vida cristã, é essencial, é um dos pilares do nosso ministério. Lembrando que o nosso ministério está baseado em 4 pilares: a oração, a colheita, a mordomia e o treinamento de liderança, o aperfeiçoamento de liderança. Então essa é uma semana de oração. E o tema que nós vamos falar é a oração que Deus ouve, clamando com a alma. Nosso texto está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 1 e 10 e 11, nós vamos estar lendo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aí nos cabe uma pergunta: ela quem? Bom, o texto está nos falando de Ana, uma mulher que desejava ter filhos, mas não tinha, por seus motivos e razões, ela não tinha. E quando chegou a época de ir a Jerusalém para a adoração, seu marido, Eucana, a levou consigo. E então ela se prostrou diante do altar e orava. E o texto vai dizer que ela orou, chorou abundantemente. Então ela orou com sua alma, ela expôs seu coração, todo o seu ser na oração. E além de ela orar, além de ela pedir ao Senhor, ela também fez um voto. O texto no capítulo 1, verso 11, vai dizer que votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. É um texto bastante interessante para nós tomarmos aqui uma reflexão. Que primeiro que ela fez um voto. Bom, o voto, principalmente nos tempos do Antigo Testamento, era muito utilizado. E se tinha sempre uma preocupação, que quando uma pessoa fizesse um voto ao Senhor, esse voto ele tinha que ser cumprido. Tanto que existem textos na Sagrada Escritura que vai nos ensinar o seguinte: é melhor que você não vote do que você votar e não cumprir com o teu voto. O que seria esse voto? Seria um acordo que você faz com Deus, uma promessa que você faz a Ele. Quando Ele cumpre a parte dele, você, então, tem que cumprir a sua, né? E olha só que coisa interessante. Qual era o desejo de Ana? Qual era o propósito da sua oração? Qual era a intenção da sua oração? Isso é importante nos dias em que nós estamos vivendo, quando nós vamos falar de oração, colocarmos também um propósito. Qual é o propósito da nossa oração? O que vamos orar? Por que vamos orar? O que vamos pedir na nossa oração? E olha que ela fala aqui, interessante, que ela fala assim: se atentares para a aflição da tua serva. Então ela vivia um momento de aflição. Qual era essa aflição? Qual era a aflição de Ana? Sua aflição era que ela não dava à luz filhos. E era muito importante
na época do Velho Testamento, que uma mulher, ao casar, ela desse filhos ao seu marido. Era importante que ela fosse uma pessoa que gerasse uma criança e fosse mãe, e isso era muito importante na época do Antigo Testamento, né? As mulheres eram reconhecidas pela sua fertilidade, digamos assim. E ela se sentia o quê? Esquecida. Olha só para você ver como que o texto ele vai nos remeter a essa ideia, né? Ele fala assim, e de mim te lembrares. Olha só, então, ela tinha um sentimento de que Deus havia se esquecido dela. Que Deus não estava atentando para o seu clamor, não estava atentando para a sua súplica, não estava tendo nenhum caso, né, nenhuma observação por ela. Ela se sentiu tremendamente esquecida. E ela ora, pedindo, Senhor, lembre de mim, não se esqueça de mim. Olha, eu estou aqui, estou em aflição, eu estou em luta, eu estou em perseguição, eu estou com problemas. Senhor, olha, lembre de mim. Né? Ela clama com a sua alma para que Deus ela possa atender a sua oração. E ela continua, e da tua serva te não esqueceres. Não se esqueça de mim. Eu sei que o Senhor tem muitas coisas para fazer, eu sei que o Senhor é muito ocupado, eu sei que somos tão pequenos que não temos nenhuma importância, mas, por favor, lembre-se de mim, não te esqueça de mim. E aí, então, ela coloca o objetivo da sua oração, a proposta que ela tinha, o desejo, o objetivo, o propósito. Eu quero um filho, varão. Ela determinou, um filho varão. Eu quero engravidar de um filho, mas esse filho ele tem que ser do sexo masculino, ele tem que ser homem. Por quê? No Antigo Testamento, em alguns textos, nós vamos observar que se mencionava muito o nome do homem. A mulher não era tida em muita consideração. Então era muito importante que quando a mulher desse à luz, que ela desse à luz ao filho homem. Por uma razão também, que na ausência do pai, o filho homem era a pessoa que ia ajudar na casa, que ficava responsável pela criação da família, dos irmãos mais velhos, da própria mãe. Então era muito importante o filho mais velho. Só que interessante nisso aqui é que ela pediu um filho, não pediu para ela. Ela fez um voto, ela falou assim, vou dar ao Senhor todos os dias da sua vida. O único prazer que ela tinha é que ela tivesse esse filho e ela daria esse filho ao Senhor para servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Né? E ela fez uma promessa, sobre a sua cabeça não se vai passar navalha. Ou seja, ele seria chamado de Nazireu de Deus, né? Não iria cortar o cabelo, ele ia servir ao Senhor durante todos os dias da sua vida. Mas então, aí nos cabe um questionamento, né? Poxa, está na aflição, pediu um filho e agora vai doar esse filho? É uma reflexão que nós temos que fazer. No verso 12, nós vamos ver 12 e 13, que diz o seguinte, e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção na sua boca. Bom, primeiro, existem textos no Novo Testamento que vai falar sobre a perseverança na oração. E diz que ela perseverou, estava ali perseverando. A oração, ela tem que ter a perseverança. A maioria das pessoas não perseveram na oração. E esse pode ser um dos motivos pelo qual sua oração ela não é respondida. Sua oração ela não é atendida. Muitas vezes a pessoa ela coloca diante de Deus uma petição
e acaba se esquecendo daquilo que ela pediu, acaba se esquecendo daquilo que ela colocou diante de Deus como petição, né? Da sua alma, aquilo que ela clamou diante do Senhor, e acaba se esquecendo. Então é muito importante que você persevere, que você tenha também uma lista de sua oração. Eu tenho aqui a minha lista de oração, está aqui. Eu tenho uma lista de oração que eu exponho na presença de Deus, todos os meus pedidos, a data que eu pedi, o tempo que eu espero receber, e quando eu tenho a resposta, então eu coloco ali. Acredite, eu posso dizer que 90% de toda a oração que eu tenho colocado diante do Senhor, não só pela minha vida, mas pela vida de outras pessoas, Deus tem respondido a minha oração. Então eu creio piamente que Deus, Ele continua a ouvir o nosso clamor, Ele continua ouvindo as nossas súplicas, a nossa oração. No verso 3 diz o seguinte: porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Olha que interessante. Deus ouve a oração do coração, a oração da alma, aquilo que nós expressamos no profundo do nosso ser, no âmago da nossa alma, lá dentro de nós. Muitas vezes vemos aquela oração fervorosa, a oração com barulho, gritamos euforicamente. É pecado? Não, claro que não. Mas não quer dizer que seja essa oração que Deus vai ouvir. Deus vai ouvir aquela oração do íntimo, a oração do profundo da alma, aquilo que você está colocando diante dele com os seus sentimentos, com as suas emoções, com todo o seu ser. É essa oração que vai obter a resposta, é essa oração que Deus ele vai ter prazer em responder, né? Verso 14 e 15. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Isso fez com que a sua oração desse a entender para o sacerdote Eli estava observando, que aquela mulher estava embriagada, e ele fez uma acusação de que ela estava cheia de vinho. E ela responde: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Olha que coisa interessante. Ela derramou sua alma, derramou seu coração, derramou totalmente o seu ser na presença do Senhor. Meus queridos, é sobre isso que eu quero dizer para você. A oração, ela não pode ser uma oração mecânica. Existem momentos no culto, existem momentos na nossa vida, existem momentos que a oração ela é mecanizada. Não podemos fugir disso. Não há como fugir dessa situação. Também não estou dizendo que isso seja errado, não estou dizendo que isso é condenável. Não tem como. Essa é a forma. A abertura de um culto, muitas vezes, é sempre da mesma forma. Pedimos que Deus vai abençoar aquele culto, aceitar o nosso louvor, a nossa adoração. A oração, muitas vezes, dentro de um lar, vamos pedir para Deus abençoar a família. Porém, eu estou falando daquela oração pessoal, íntima, aquela que você se coloca, se você se posiciona diante de Deus. Essa oração tem que ser aquela oração com a alma. Você tem que se derramar a sua alma diante do Senhor, para que Ele possa atender a sua oração, para que Ele possa te ouvir, para que Ele ouça você com mais rapidez, para que Ele te atente, para que você coloque isso diante de Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. Bom, por que Ana orava? Ana, ela era provocada por uma outra mulher e, consequentemente, coabitava com o seu marido, que se chamava Penina. Aí a gente coloca aqui uma pergunta, né?
a proposição da nossa missão de hoje. Você já foi provocado por alguém? O que fazer quando somos importunados? Somos provocados? Pode ser que sim. Por palavras, por gestos, pode ser que você tenha sido provocado. E o que você vai fazer nessa hora? Você vai revidar? Aí vem outra pergunta. Será que Deus atenta para as nossas aflições? Meu querido, Deus ele está acima de todas as coisas. Deus ele é um ser absoluto. Ele não tem necessidade de nada, não precisa de nada, nada lhe falta, porque todas as coisas, todo o poder está nas suas mãos. Será que ele vai se preocupar com a minha aflição, com a sua aflição? Deus sabe, querido, o que nós precisamos. E eu quero dizer para você que ele se preocupa, sim, com cada um de nós. E isso ele deixou bem claro quando ele mostra a questão da paternidade. E nos vai levar a entender que assim como um pai humano, ele se preocupa com o seu filho, assim como uma mãe, ela se preocupa com os seus filhos, também Deus ele se preocupa com os seus filhos, porque primeiro ele sabe que ele é soberano, e segundo ele sabe que nós somos totalmente dependentes dele. Então, Deus ouve sim, Deus ouve as nossas orações quando estamos amargurados. Qual é a oração que Deus ouve? Vamos responder isso para você no próximo bloco.